Hoje, no dia 25 de junho do ano 105 da era hitleriana, ano 1994 da era judaico-cristã, no solstício de inverno, na velha cidade de Valparaíso, do país chamado Chile, dou começo a essas memórias. O pai das memórias não foi Pítias, o de Marsella Massilia, que navegara em busca dos restos de Hiperbórea, nem Júlio César, guerreiro das Galhas, nem Babar, conquistador da Índia, nem Marco Polo. Foi Benvenuto Cellini quem recomendou escrevê-los depois dos 40 anos de idade, antes que se perca a memória. Mas acontece que, com a curiosa aceleração do tempo, fenômeno inexplicável como a desaceleração do Sol, que faz suspeitar da existência de um agente externo, extraestelar, também a vida do homem se alonga, como compensação necessária, pelo visto. Hoje os homens podem preservar suas memórias e publicar suas biografias aos 80. Como única regra, eu diria que o homem, não todos os homens, claro, escreve suas memórias quando começa a invadir a nostalgia do passado e a lembrar o vivido como acontecimentos muito distantes e que, às vezes, umedecem os olhos da alma, pensando que foi uma vez, uma somente vez, e que, talvez, nunca mais será. Vim ao meu quarto, junto aos meus quadros e recordações e junto à cabeça de pedra de Shiva, meus 2 cachorros pastores alemães, Thor e Freya, companheiros leais de tantos anos e combates, para que me ajudem a evocar e sentir saudades dos que já partiram, pois eles veem ainda melhor que eu os fantasmas. Lá, mais além do mar, acima do cume de La Campana, se ergue o imenso topo nevado do Aconcagua, o mais alto dos Andes. Hoje tem sido um dia transparente do inverno, e me encontro também rodeado de gêmeos, entre eles meu filho maior, que acaba de regressar do exterior, após anos de ausência. Tivemos uma importante conversa geracional. Essa vez, nele falou Pollux. Me contou dessa coisa tremenda que está vindo sobre nós, aparentemente sem remédio agora, a realidade virtual, isto é, a realidade sintética de uma imaginação estranha, artificial. Não desejo entrar em termos modernos, emprestados ou tomados da nova ciência, tecnotrônica, psicotrônica, cibernética, nem sequer da quântica, nem da quasárica. Não quero sair da minha linguagem antiga, antiquada, simples e humana, para marcar a diferença mais definitiva entre meu mundo e aquele outro que nos suplantará, nos afogando como a onda que submergiu a Atlântida. Vou marcar os últimos limites, onde iremos libertar o combate final dessa guerra, que é mais geracional, porque é cósmica e até protocósmica, contra o demônio da técnica e da máquina, contra o ferro e contra o plástico, contra a imagem virtual, produto da máquina e de um mal ontológico, anterior à Terra. Guerra que somente em um aspecto secundário parece se expressar hoje nas gerações. Oscar Wilde dizia: a natureza imita a arte. Hoje, a natureza imita a máquina, quer dizer, o homem a imita, assumindo que também o homem seja parte da natureza. E isso, sendo a máquina um produto do homem, que nasceu imitando a natureza, o voo dos pássaros, por exemplo, ou ao cérebro do homem, o computador. Assim, as crianças hoje nascem computadorizadas e totalmente aptas para manejar os mais complicados aparelhos. Nascem sonhando com computadores, quando meus avós nem sonhavam com automóveis, nem telefones, nem aviões. Minha avó gritava no telefone, pois não entendia que podia se escutar sua voz a essa distância.
Hoje, também, as crianças nascem com os olhos abertos. Hesíodo, há mais de 1000 anos, disse: quando as crianças nascerem com os olhos abertos, estaremos na terrível idade de ferro, a última, a do fim desse ciclo, essa volta do eterno retorno, a mesma que os Edda chamam Ragnarok, crepúsculo dos deuses, e os hindus Kali Yuga, a deusa Kali, da destruição, quando tudo, até os deuses, morrem. Hesíodo nunca sonhou, de certeza, com telefones, ainda menos com computadores, mas foi capaz de saber que em 2000 anos mais as crianças nasceriam com os olhos abertos e isso significaria o fim desse mundo, no caminho descendente da entropia, da evolução, não do mito mecanicista da evolução. Aponto assim a diferença definitiva, essencial, entre os que nasceram com os olhos físicos fechados e os que hoje nascem com os olhos abertos. Antigamente, todavia, o olho espiritual estava aberto, mesmo que fosse pela metade, o chamado terceiro olho. Hoje não mais, e sem remédio. O homem se torna um produto da máquina, uma pura estação de reserva, uma pura gaveta de dados, uma programação virtual, que sem capacidade alguma viverá em muitas realidades simultâneas, com apenas o apertar de um botão, sem estar em nenhuma, sem ser dono de nenhuma, sem ser nada nem ninguém, nem mesmo um esquizofrênico, pois sua esquizofrenia terá sido também programada, sintética, virtual. O caminho da queda, da descida na involução, foi enorme, longínquo e escuro. Já em tempos do próprio Hesíodo, dificilmente poderia se saber, pois havia se perdido o poder e a chave. E o mais maravilhoso computador, o cérebro humano, criado para expressar aqui, no plano de energia terrestre, o poder e a ação da mente, como sua representação, e atuar sobre a matéria exterior e interior, começou a atrofiar-se por falta de um uso supremo em seus dois hemisférios trocados. Os arianos da Índia tentaram, com êxito variável, recuperar a antiga técnica, a ciência perdida, que permitia reativar o maravilhoso tesouro do cérebro humano, essa máquina perfeita, de biologia e sangue, de uma potência e delicadeza insuperáveis, e que somente de dentro para fora, desde a mente invisível, poderia ser utilizada e recuperada. Essa foi a técnica e a ciência da yoga, que pôde reunir, juntar novamente os dois hemisférios do cérebro à vontade, o único, o inigualável computador humano. Na verdade, poucos conseguiram, e com isso bastou a grande semeadura dos séculos, pois esse não é assunto da massa, menos hoje do que ontem. Mas era difícil, muito difícil. Foi tentado até minha geração. Alguns de nós fingiam voltar a ser deuses, os que nasciam com os olhos fechados, e, portanto, para sempre, marcaremos a diferença com os de agora. Uma grande guerra foi travada no mundo, entre esses dois lados, e eu estive com os perdedores, com aqueles que heroicamente tentaram ressuscitar aos deuses, ao homem-deus, colocando a máquina a seu serviço, coisa que somente tinha sido possível utilizando o cérebro humano de um modo superior à capacidade máxima e aparentemente infinita da máquina, de modo que a mesma deixara de ser necessária. Todas as potências da mente divina na expressão através do cérebro totalizado. O cérebro, como parte funcional do sistema nervoso e dos chakras, vórtices e centros de consciência vivencial, vontade de representação da mente super-humana, apesar de ser também nossa, porque eu e o Pai somos o mesmo. Sempre soubemos, com o saber de Hesíodo,
que o que se jogava nessa guerra era o destino do homem. Hoje digo, não estivemos do lado do Hitler e do hitlerismo por razões políticas, socioeconômicas, nem sequer racistas. Estivemos porque ele teria feito possível a mutação do homem, a recuperação de sua divindade e de sua imortalidade, com a recriação do super-homem, do homem absoluto, do homem total, do homem-deus. Era isso o que se pretendia nos laboratórios tântrico-alquímicos de Wewelsburg, das SS, na Ahnenerbe e em outros centros de iniciação. A justiça social e econômica entrelaça e a depuração racial vinha sozinha, como consequência mágica. Não era necessário buscá-las, nem declará-las. A tecnologia, a ciência, partindo do corpo espiritual, se reduziam a uma situação instantânea, como saber nas essências que, segundo se diz, os anjos a possuem, e com uma maior razão ainda, os deuses. Na maior encruzilhada da história da vida no planeta Terra, como chama-se essa coisa sobre a que o homem existiu, se perdeu a guerra, pois nunca pôde ser materialmente ganha. Os triunfadores se encontraram em posição de dar um novo impulso à involução-conspiração, planejada desde a mistura dos anjos com as filhas dos homens. E hoje as crianças nascem com seus olhos abertos e fixos sobre as telas das imagens virtuais e videogames, e seus pequenos dedos apertando as teclas dos computadores, com suas cabecinhas prontas para se implantar o chip que os conectará diretamente a esses robôs, a fim de poder reativar, desde fora, potências ocultas em ambos hemisférios cerebrais, que, em última análise, fará deles outro robô mecânico, automático, isolado, em total solidão e sem comunicação humana possível com outro indivíduo de sua espécie. Tudo isso são ersatz, um substituto diabólico, um reativador imaginário que foi a tentativa imediatamente anterior de ampliação cerebral para substituir o esforço da yoga e dos êxtases autênticos dos místicos, como me explicara na Índia Aldous Huxley, em uma introdução verbal que me fez em seu livro The Door of Perception, sobre suas experiências da mescalina. Não há mais tempo, me disse, para esses grandes ascetismos e torturas. Hoje basta um papel de LSD. E assim como os vencedores já destruíram 3 gerações antes de acorrentar o homem à máquina, a tecnotrônica, a cibernética, a psicotrônica e a manipulação sinistra sobre o cérebro humano, que esta foi uma conspiração de séculos, com o prólogo extraterrestre à vida do homem sobre essa coisa terra, que agora culmina, chegando ao seu limite, para mim é evidente. Não tem a mesma impressão lendária. Os atuais conspiradores se chamam futurólogos, e assim como os cristãos anteriormente, os marxistas, os freudianos, os einsteinianos, anunciam fanaticamente que o passado desaparece porque estava no erro, no pecado. A poesia, a música, a filosofia se acabam, como o paganismo antigo, e se impõe agora uma era completamente nova, a do computador, do clone, da realidade virtual, da internet, da telepresença. O restante é nada, foi nada. O que hoje vivemos é de tal gravidade para os esforços de transmutação do homem em divino, em homem-deus, em super-homem, em Sida, que aqueles que somos capazes de captar nos abalam. Os atos por vir podem impedir para sempre essa possibilidade, porém, não é algo inesperado para aqueles que tentaram vislumbrar o processo desde a primeira manifestação do ser. Foi previsível, dentro do não-tempo. Já estava prefixado pela presença de um fator estranho. O que está a vir para nós, o que já está aqui, é a imitação da verdade.
a imitação do super-homem, a imitação do homem-deus, do SIDA. Isto foi chamado de realidade virtual e representa a anulação de uma possível transmutação do homem, a tecnotrônica, a cybertrônica, psicotrônica, etc. Não apenas desloca já em forma cada vez mais natural o possível trabalho trocado ou em conjunto dos hemisférios do cérebro do computador humano, mas também está destruindo a virtualidade dos chakras, sua reatualização e potencialização por alguns indivíduos, conjuntamente com a do corpo astral, como produtos de uma disciplina, ao substituí-los pelo traje cibernético, o cybercorpo, que passará a ser o corpo astral do futuro, um falso filho do homem. Para salvar o tesouro lendário, resta aos progenitores deste filho do homem refugiarem-se numa bolha indestrutível do tempo, no meio do desastre que já envolve o planeta Gerda, para poder continuar o trabalho alquímico de recuperação do SIDA divino, que éramos antes da renderização, de maneira para redescobrir o poder de Adel, Odal, Odil, do Vril, de Mana, que nos permita, com somente o raio do terceiro olho, do chakra Adna, reduzir a nada e ao caos, de onde procede ao demônio Smara, expulsando-os da grande lágrima do cosmos, na qual hoje se esconde. Houve somente apenas uma tentativa em nosso século para trocar o curso do destino, mas a traição das religiões e de seus representantes foi imensa. A Igreja Católica participou desde suas origens na conspiração. Hoje associa-se com os judeus, instalando em um ponto do Oriente Médio um laboratório conjunto para as manipulações cerebrais. Também o Dalai Lama se converteu em um trágico personagem ao receber o Prêmio Nobel da Paz e viajar pelo mundo sendo utilizado. Foi dado assim um golpe de morte ao budismo tântrico mahayânico. Se Aldous Huxley, Alan Watts ou Arthur Koestler foram conscientes do que faziam como parte importante da conspiração pós-guerra, Toynbee, John Lilly, Timothy Leary e demais agentes dos Intelligence Service ou de outras inteligências, eu não sei. Em todo caso, foram servidores muito úteis para a realização dos planos dos futurólogos não arianos e anti-arianos, que levaram à destruição da raça branca. Mas a grande onda que submergiu a Atlântida também acabará com os rabinos, pois seu arquétipo preanuncia. O Golem desaparece com seu criador, um crepúsculo dos deuses ao contrário, não ariano. Savitri Devi e alguns outros têm sonhado que seja a natureza que dê uma solução a esse drama, colocando fim com uma catástrofe planetária aos maus dos homens, que contraria suas leis e contamina tudo. Mas me parece que são feitas ilusões, porque não existem leis naturais, sendo somente costumes, maus costumes. O que sim existe é um sincronismo entre o homem e a terra, de modo que o afundamento da Atlântida também foi produzido pelo homem, porque a terra é um pensamento, uma renderização projetada, que se foi fixada e corrompida por ação demiúrgica, quando o divino mago caiu, ao misturar-se com as filhas da terra, com esses robôs genéticos que a sombra projetara, e deixou de ser mago criador, não mais imune às influências do inimigo. O Kali Yuga não é um acontecimento natural, não está fora mas dentro, e o Ragnarok destruirá fora e dentro, ainda mesmo a sombra inimiga, que agora também se mistura com seu invento, o computador, entrando para coabitar com o robô de plástico. E com essa junta, nós, os sobreviventes da guerra cósmica e da última tentativa de mudar o curso da fatalidade, nos entrincheiramos nas últimas posições, nos confins, defendendo aquele que nunca deve morrer, a poesia de Píndaro e de Hölderlin,
a música de Wagner e de Bach, a filosofia de Platão e de Heidegger, envolvendo-nos em seu manto, relembrando aos heróis e a amada morta, de modo de alcançar com eles o novo dia da ressurreição. Por isso, aqui, junto à janela mais alta desse castelo, contemplando o oceano e o Vale del Paraíso, começo agora a escrever as memórias de ele e eu, com uma lapiseira de tinta, a mesma dos meus velhos escritos, e a que usei na Índia, enquanto aguardo o momento em que ressurja, no fundo das espantáveis águas do Pacífico, a grande onda que submergiu Atlântida, a Lemúria, com o gigante branco e continente do espírito.